Sexta-feira, 13 de outubro de 2017. Em jogo que marcou o retorno de Felipe Melo ao time, Palmeiras sai na frente do Bahia, cede o empate e termina vaiado aqui no Pacaembu. Resultado negativo somado à fraca campanha na temporada causa demissão do técnico Cuca. De novo na zona de rebaixamento, São Paulo aposta no retorno do peruano Cueva para vencer o Atlético Paranaense amanhã no Pacaembu. Empate com a Ponte Preta deixa o Santos mais longe da briga pelo título do Brasileirão. Com 10 pontos de vantagem sobre o Santos, Corinthians vai a Salvador para enfrentar o Bahia, tentando deixar cada vez mais real a chance do título brasileiro. Você vai ver também a última reportagem da série do mais importante título do Timão, que completa hoje 40 anos. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa quente, fervendo, hein, nesta sexta-feira 13. Cuca não é mais técnico do Palmeiras. A decisão foi tomada de comum acordo entre a diretoria do Verdão e o treinador após mais um tropeço da equipe, dessa vez contra o Bahia. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Dia seguinte ao empate de 2-2 contra o Bahia. Cuca aparece sem o uniforme do clube na sala de coletivas. Pouco antes, a diretoria já tinha anunciado a saída do treinador, que fez um pronunciamento nesta sexta-feira para se despedir do Palmeiras. Quando nós conversamos de ontem para hoje com o presidente, com o Alexandre, a gente entendeu que era o melhor a gente encerrar momentaneamente esse ciclo, né? E aqui eu externo meu agradecimento a todos, em especial ao torcedor. Campeão brasileiro pelo clube em 2016, Cuca se afastou no fim do ano por problemas particulares. Mas em maio estava de volta para substituir Eduardo Batista. O treinador, no entanto, não conseguiu repetir o sucesso do ano anterior. Nesta segunda passagem, foram 34 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Cuca se despede do Palmeiras na 5ª colocação do Brasileirão, mas com o peso de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil e nas quartas da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Nesse tempo em que passei aqui nessa segunda vez, tentei ao máximo ajudar a equipe, ajudar o clube de todas as formas, sempre me doando ao máximo, e infelizmente mesmo esse máximo ele não foi capaz de fazer o Palmeiras ter êxito na Copa do Brasil e nem na Libertadores, que era o sonho de todos, né? Infelizmente ficou. Futebol é assim, e tenho certeza que esses jogadores que estão aí vão classificar direto para a Libertadores. Não sei em qual posição, quem sabe até o topo ainda é possível, mas se trata de um time e um grupo muito bom. Desejo a eles toda a sorte e agradeço a eles todo o empenho que eles tiveram comigo. O nome preferido pela diretoria para substituir Cuca é o de Mano Menezes, que tem contrato até o final do ano com o Cruzeiro, clube pelo qual foi campeão da Copa do Brasil. Por enquanto, o assistente técnico Alberto Valentim assume o time de forma interina, a partir do jogo deste domingo contra o Atlético Goianiense. Já Cuca vai guardar na lembrança os bons momentos vividos no Palmeiras em 2016, mas com vontade de um dia voltar. Quem sabe um dia eu possa voltar aqui mesmo para o próprio Palmeiras, fazer um trabalho tão bom quanto foi ano passado, poder fazer uma montagem de uma equipe, que é o que eu gosto, né? E quem sabe no futuro a gente possa ajudar de volta como ajudamos o ano passado. Boa sorte, Palmeiras, boa sorte a todos, obrigado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. No futebol é tudo muito dinâmico, as pessoas são volúveis, têm memória curta. Ué, o Cuca não era o salvador da pátria? Não mandaram embora o Eduardo Batista justamente porque o Cuca estava livre no mercado de trabalho, era o técnico que foi campeão com o Palmeiras no ano passado, enfim, com ele o Palmeiras ia ganhar o mundo. Pois é. E aí, de repente, depois de 10 meses... 10 meses não, né? Porque o Cuca assumiu no meio do ano, depois de 4, 5 meses de trabalho. Aí descobriu-se que o Cuca é incompetente ou que o Cuca não serve.
Poxa vida, o Palmeiras é um time, até escrevi sobre isso na GazeteEsportiva.com. O Palmeiras é um clube que tem dinheiro, mas tem pouca competência, essa é a realidade. Começou mal quando contratou o Eduardo Batista para o lugar do Cuca. Não tinha o mesmo perfil. Mas aí, em vez de dar tempo para o treinador fazer um mínimo trabalho, tem até aproveitamento melhor que o Cuca. O Cuca, sabe aquele cara que namora uma menina, mas tem uma livre no mercado mais bonita, ele já cresce o olho. Aí o Cuca era a menina bonita disponível. Então vamos descartar, né, o Eduardo Batista. E agora a menina bonita que eles estão vendo aí, que pode dando sopa no mercado, é o Mano Menezes. E aí não tiveram a menor dúvida, já mandaram o Cuca embora. Eu, sinceramente, acho até que o Cuca ficou devendo. Acho até que o rendimento sob o comando do treinador estava bem abaixo daquilo que se esperava, daquilo que se imaginava, mas está terminando o ano. Deixasse então ele fazer, né? Ele chegou com um campeonato em andamento, com peças que ele não escolheu. Deixasse ele montar o time para o ano que vem, Se é o técnico campeão, se é o técnico dos sonhos, como é que as coisas mudam assim em 5 meses, Chico? Fala para mim. Bom, boa noite, Celso Cardoso. Eu acho que você tem essa explicação. Não tenho a explicação, mas eu tenho mais ou menos o bastidor do que aconteceu para o Cuca sair. Na verdade, foi uma exigência do presidente do Conselho Deliberativo, o Serafim Delgrande, que pressionou politicamente o nosso presidente, o Infantino, aí, o Marcelo Gagliotti, que parece o Infantino, né, presidente da FIFA, carequinha, forçou a demissão do Cuca. E ele, lógico que não fez isso porque o Cuca tem olhos verdes ou tem olhos castanhos. Ele fez isso pressionado também por vários conselheiros, né? Principalmente conselheiros ligados à torcida, ou a ex-torcida Mancha Verde, que já foram dirigentes da Mancha Verde, hoje são conselheiros e dizem que não tem ligação com essa torcida uniformizada. Mas a pressão foi muito grande. E por incrível que pareça, sabe quem saiu em defesa do Cuca e não queria que o Cuca saísse? De jeito nenhum, o Mustafa Contursi. Mustafa Contursi falou, não, deixa o cara até o final do ano e aí daí para frente a gente vamos ver onde ele vai chegar e não vamos alterar nada. Mas ele foi voto vencido. E acabou o Serafim Delgrande como conselheiro impondo a vontade política dos dirigentes. Então, quer dizer, vamos deixar bem claro que a saída do Cuca é responsabilidade do Palmeiras. O Palmeiras mandou embora, não foi nada a ver com... É mais uma gentileza comprar o treinador e falar, foi em comum acordo, decidimos. Não foi. Não foi comum acordo, foi decisão da diretoria do Palmeiras. E o Marcelo Gagliotti, que tem compromissos com os conselheiros, ele está lá por causa dos conselheiros, né? Ele acabou tirando o Cuca e mandando embora o Cuca. E agora, esse rapaz que vai assumir o Palmeiras, né, o Alberto Valentim, interinamente, né? Interinamente, ele tem a grande chance agora, né, são 11 jogos, de classificar o Palmeiras pelo menos entre os 4 e mostrar serviço, né? Porque ele, na verdade, saiu do Palmeiras porque veio o Eduardo Batista. Quando, na verdade, ele deveria ter assumido o Palmeiras. Ele deveria ter continuado naquele momento, né? o Palmeiras. Então, agora, por linhas tortas, acabaram fazendo uma justiça a um cara que já merecia estar no cargo. Mas, enfim, deu certo no Corinthians, o Carille, né? E o Palmeiras podia ter dado certo também, mas o Alberto Valentim foi preterido pelo Eduardo Batista. Então, é isso. Conselheiros do Palmeiras derrubaram o Cuca. Vamos ver, mas agora ele está pegando uma super batata quente, né, o Alberto Valentim. E vote na enquete que está no ar no site GazeteEsportiva.com. A gente quer saber o seguinte, você concorda com a demissão do Cuca? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Aliás, o site está repleto de notícias hoje, está bombando a audiência. Celso Cardoso. Não, eu mantenho a minha linha de raciocínio, a minha coerência. Você tem que mandar um treinador embora em último caso, como seja uma coisa irreversível, um caso raro. Agora, deixa terminar o trabalho. Não contratou no meio do ano, vai mandar embora agora? Qual o sentido disso? Faltam 11 jogos, né, Chico Lang? Cara. Não, mas é o seguinte, ele não estava produzindo nada, né? Então, eu não posso dizer... Mas não estava começando? Não falaram semana passada que ele estava começando a encontrar a equipe? Começou a encontrar a equipe jogou bem, mas perdeu para o Santos. Não podia perder para o Santos. Perdeu para o Santos por uma circunstância, choveu, o gramado tinha acabado de ter show. Mas aí tem que considerar isso. Não, você sabe que futebol é resultado, não tem como. E ele acabou metendo o pé pelas mãos, né? Tanto é verdade que nós vamos ver, o Felipe Melo ontem voltou
o time, depois de todos os desaforos que um falou para o outro, né? Ele jamais poderia ter voltado com o Cuca, voltou por imposição da diretoria, veio de cima para baixo. Então, quer dizer que o Cuca perdeu o vestiário, o Cuca perdeu moral, perdeu tudo. Autoridade. Então, autoridade. Então, é melhor deixar na mão do Alberto Valentim, que é competente. Então, eu sou a favor, sim, da demissão do Cuca. Eu acho que não pegou, não deu liga. Dessa vez não deu liga. Não deu liga. Bom, veja na reportagem de Jonas Campos como foi o empate em 2-2 com o Bahia e a última entrevista de Cuca como técnico do Palmeiras. Dia das Crianças e dia de Palmeiras no Pacaembu. Dia também de novidades. Felipe Melo, após mais de 2 meses sem jogar uma partida oficial, volta a ser relacionado e aparece no banco de reservas. Do lado do Bahia, a novidade também vem do banco, na estreia do técnico Paulo César Carpegiani. Mas foi o time de Cuca que começou em cima e logo aos 2 minutos abriu o marcador. Após o cruzamento de Daverson e o desvio de Moisés no meio do caminho, William colocou lá dentro. O Bahia, que parecia preguiçoso no jogo, mostrou que também é arretado e colocou o Fernando Praz para trabalhar 2 vezes. Mas foi Bruno Henrique, aos 38 minutos, que fez a festa da galera. Iniciou a jogada pelo meio e terminou dentro da área para fazer 2-0 Palmeiras. Jogo ganho? Nada. Nos acréscimos, o Bahia reage. Arranca um escanteio e, após a cobrança no último lance da primeira etapa, Edgar Júnior diminui de cabeça e recoloca o tricolor baiano na briga. No segundo tempo, jogo movimentado. Aos 9 minutos, enquanto Daverson pedia pênalti, a torcida pedia Borja. E o professor Cuca atendeu o pedido das arquibancadas. Aos 23, após belo passe de William, Dudu, na cara do gol, colocou na frente, mas parou no goleiro Jean. Se o gol não sai, a torcida vibra quando o Pitbull Felipe Melo é chamado por Cuca e entra na vaga de Bruno Henrique. Entra e já levanta a galera na primeira participação. O Verdão se segura, o empate passa raspando aos 34. E só não vem aos 36 porque Fernando Praz salva de novo. Aos 41, porém, não teve jeito. Roger Guedes, logo após entrar no jogo, derruba Mendonça na área. Pênalti que Edgar Júnior bateu bem para deixar tudo igual no Pacaembu. E olha que a virada não veio por pouco. 2-2, placar final e cobrança da torcida. Tem que lamentar a perda de intensidade que a equipe teve na segunda etapa em comparação ao primeiro tempo, que a gente teve uma dinâmica muito grande, uma roubada de bola no ataque, uma troca de passes bonita, como foi o segundo gol. E no segundo tempo nós não conseguimos repetir, ainda que nós alertamos no meio tempo, acabou que não conseguimos repetir. Ainda na entrevista coletiva, o técnico Cuca foi questionado sobre as alterações, as entradas de Borja e Felipe Melo ao longo da partida. E o treinador não gostou nada quando foi perguntado se essas seriam substituições para agradar o torcedor. Você pode entender como você quiser, né? Você pode entender que foi uma troca que o treinador fez pela necessidade, pode ser por esse teu ponto de vista. Como todo mundo tem, cada um tem um pensamento, o pensamento que fizerem está dentro da razão de cada um. E por essa entrevista, que foi uma entrevista meio irônica, uma entrevista meio que não disse e não disse ao mesmo tempo, criticou até os jogadores, criticou a falta, ele não montou times que ele queria montar, até isso apressou a queda dele. Essa entrevista também foi crucial, acabou sendo histórica, para se entender o processo da demissão dele. Então, repetindo para vocês o seguinte, o Cuca não é mais técnico do Palmeiras, certo? E eu tive a informação exclusiva, está no site gazetesportiva.com, né, com exclusividade, no meu blog lá e tenho dito, que foi exigência do presidente do Conselho, Serafim Del Grande, pediu a cabeça do Cuca. Agora, dizem,
o jogo em si não vamos nem comentar, né? Porque os melhores momentos foram tão claros que ficou evidente. O Palmeiras faz 2-0 no Bahia, que está ameaçado de rebaixamento. E, de repente, sofre 2 gols e corre o risco de perder a partida. Algum problema ocorreu no time. O time, olha, o meio campo do Palmeiras, que estava se acertando, estava bonito, estava correndo solto. Eu não sei se o Moisés ainda não está em condições físicas ideais, mas houve um decréscimo impressionante. O Moisés parecia uma barata tonta, bicho. Tira o cara, põe o outro, né? Sei lá, bota alguém para armar no meio campo, põe o Borja, deixa o Davidson lá na frente, né? Sei lá, faz alguma coisa. Mas não, ele não mexeu no time. E acabou colocando o Felipe Melo. Para que colocou o Felipe Melo, né? Não tinha a menor razão de acontecer isso. Então, foram substituições ruins, o Palmeiras levou um banho de futebol, um show de bola. O Bahia parecia que está jogando a Fonte Nova, né? E é bom aí que o Carille tenha visto esse jogo, porque o Corinthians vai enfrentar o Bahia no final de semana. E o Paulo César Carpegiani deu um nó tático, essa é a grande verdade, no time do Palmeiras. E se não fosse o Fernando Praz, o Bahia teria feito 4 ou 5-2. Para você ter uma ideia. Você tem uma ideia do volume de jogo. Então, que time é esse do Palmeiras? Aí, tudo bem, eu respeito a posição do Celso, que criticou, afinal de contas, a demissão, faltam 11 jogos, deixa o cara lá. É a posição do Mustafa com tudo. Mas eu sou a favor da demissão dele. Não pode. Ele perdeu o vestiário. Os caras não estão acreditando mais no esquema dele, não estão fazendo nada que ele mandou fazer. Então, empatou. Isso aí é uma derrota para o Palmeiras, né? E agora, se vier o Mano Menezes, eu acho que pode ser, já devia ter vindo. No começo do ano passado, antes do Cuca assumir o Palmeiras no ano passado, eu falei, o técnico ideal para vir para o Palmeiras é o Mano Menezes. Por quê? Porque o Mano Menezes monta time. Ele monta time. Foi assim no Grêmio, o Celso lembrou hoje na redação, foi assim no Grêmio, foi assim no Corinthians, desde a 2ª divisão, entendeu? Foi assim no Cruzeiro esse ano, pegou um time capenga, caindo aos pedaços, é o 3º colocado do Brasileirão, 1 ponto atrás do Santos, quer dizer, ou 12 atrás do Corinthians, mas 1 ponto atrás do Santos. Então, quer dizer, é um treinador que arma time, ele sabe armar o time, tem paciência para armar. Então, talvez seja o treinador ideal mesmo para assumir o Palmeiras agora, nesse momento, que está os frangalhos, né? Jogou 120 milhões pela janela, né? Contratando grandes jogadores que acabaram não sendo tão grandes assim, né, Celso? Bom, de qualquer forma, o Mano tem contrato com o Cruzeiro, fala-se que o Cruzeiro vai botar um bom dinheiro para tentar a renovação, para que ele comande a equipe na Libertadores da América, o Cruzeiro já garantiu vaga. Mas eu disse aqui, né, o sonho do Palmeiras realmente para o ano que vem era o Mano Menezes, só não imaginava que fosse demitir o Cuca agora. Sobre o Cuca, Chico, o jogo em si, acho que muita coisa contribuiu também. Jogadores que foram campeões ano passado não estão conseguindo jogar bem esse ano. Veja só, Tietê não está jogando bem, Moisés não está jogando bem, Dudu não está jogando bem. Demais, ontem até jogou razoavelmente, mas não é o mesmo Dudu, né? Quer dizer, perdeu o Gabriel Jesus, que queira ou não faria a diferença, e os jogadores foram contratados a peso de ouro. Borja não se firmou, Guerra não se firmou, Felipe Melo não se firmou. Então, o Cuca também não é o único responsável por isso. Agora, também não concordo muito com o discurso dele quando ele diz que não gostou das contratações, ele faria diferente. Como treinador, ele tem que trabalhar com o que tem. Então, por que aceitou? Exatamente, e acho até que ele teve tempo para apresentar um mínimo de padrão. Mais de 35 jogos. Um mínimo de padrão ele já teve. Quer dizer, coisa que o Carille fez no Corinthians, por exemplo, que o próprio Levi fez no Santos, você vê uma cara de time. Pois é, você vê uma cara de time. O Mano Menezes fez o Cruzeiro. O que você não vê no Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras parece um amontoado de jogadores que chutam a bola para cima e vê o que acontece. Ele falou, o segundo gol foi uma bela jogada, tramada. Foi, mas é coisa rara. O Palmeiras não joga bem há muito tempo. Aliás, não joga bem desde o ano passado, quando foi campeão com o próprio Cuca. Ganhou o campeonato, mas ganhou o campeonato jogando mal. Vou te falar uma coisa, rapidinho, João. O João aqui é o nosso santo aqui no ponto, né? É o seguinte, ontem o Maurício Noriega... De santo não tem nada. De santo não tem nada. Eu estava transmitindo junto com o Milton Leite
na Sport TV. E o Maurício Noriega falou uma coisa ontem que eu achei muito legal, e eu vou repetir aqui, grande Maurício Noriega. Eu adoro o Maurício Noriega, lancei o Maurício Noriega no jornalismo, tenho esse prazer de ter feito isso na Folha da Tarde. Ele disse o seguinte, ou você tem um emprego, ou você tem um trabalho. Então é assim, quando você tem um emprego, você tem que trabalhar, hoje é feriado, que saco. Esses são os jogadores do Palmeiras. Quem tem emprego são os jogadores do Corinthians. Vamos pra lá, vamos jogar hoje, legal, será que a arena vai estar lotada? Carine, quem vai entrar, quem vai sair? Se quiser pode me tirar, hein, não tem problema. Aí você tem um emprego. Então, porque você vai, veste a camisa e dá tudo pelo que você tem. E quem tem o trabalho? E quem tem o trabalho, puta vida, hoje eu tenho que trabalhar. Pô, que saco. Não dá pra... Liga lá, mulher, e fala que eu tô doente. Sabe aquela... Esses são quem? Esses são os jogadores do Palmeiras. Maurício Noriega foi felicíssimo quando eu disse isso, né? Parabéns ao Maurício Carioca, o Maurício Noriega, uma metáfora perfeita para explicar a situação de Corinthians e de Palmeiras. O Santos precisava da vitória contra a Ponte Preta para manter a diferença para o líder Corinthians em 8 pontos, mas a macaca não facilitou para o Peixe, que saiu de Campinas apenas com um pontinho na bagagem. Veja os melhores momentos do empate em 1-1 com a narração de Vinícius Rodrigues. Muito bem, é hora do show para você ligado na tela da Gazeta. Hora de clássico alvinegro. Hoje rola Ponte Preta e Santos aqui no Moisés Lucarelli. E as emoções do jogo na tela da Gazeta. E vem para a cobrança de falta. O camisa número 7, Danilo Barcelos. Autorizou o Rafael Claus. Partiu Danilo de perna canhota. O levantamento, o desvio. O Vanderlei saiu. A bola tá viva, olha o gol! Ponte Preta! Muita reclamação dos jogadores do Santos. 4 minutos e meio. Uma confusão na área a partir da falta do Danilo Barcelos. E a bola morreu no fundo das redes do Vanderlei. Autorizou o Claus. Agora quem bate é o Daniel Guedes. De perna direita, o levantamento, o desvio do Veríssimo. Aranha! Espetacular, Aranha! Na cobrança do Daniel Guedes, o Veríssimo subiu, cabeceou no chão e o Aranha se esticou todo, jogou sua teia para fazer a defesa. Sheik, Nino. Deu sorte ainda o Nino Paraíba, que a bola desviou no jogador do Santos. Luca, Nino Paraíba, o cruzamento, Luca! Olha o gol que o Luca perdeu. Olha o que ele fez, sozinho na frente do Vanderlei. Abertura com o Lucas Lima. Lindo drible para cima do Jefferson. Lucas Lima, o cruzamento rasteiro, passou pelo copete. Bruno Henrique saiu do Luan Pérez, fez o cruzamento para o Ricardo Oliveira. Gol! É do Santos! E o Pastor não perdoa. O Luca acabou de perder uma chance claríssima. O Santos no contra-ataque foi lá e fez. O Bruno Henrique mandou na cabeça do Pastor Ricardo Oliveira. O Santos empata com 46 minutos. Ponte 1, Santos também 1 aqui em Campinas. Jesus inverte bem com o Lucas Lima. Vai chegando no fundo, camisa 10 Santista, Lucas. Pro cruzamento, vai chegando no copete, o desvio, saiu Aranha, defendeu, a sobra, tira Luan Pérez. Outra defesa de cinema do goleiro Aranha, ótima chegada no Santos. Bom chapéu do Bruno Henrique, opa, o Fernando Bob pegou. O Bruno Henrique já tem cartão e rua para ele, vai ser expulso. Cartão vermelho para o Fernando Bob, segundo o amarelo, ele não perdeu a viagem, atropelou o jogador do Santos. Jadson, Luca, bateu no gol, a bola passa com muito perigo. O Vanderlei caiu e o chute forte do Luca. Marca registrada dele, esse chute de longa distância. Lucas Lima errou o passe.
mas acompanhou, ficou com ela, saiu no fundo, vem o cruzamento, Bruno Henrique perde um gol incrível! Aos 45 minutos, o Lucas Lima encontrou o Bruno Henrique dentro da pequena área. E de cabeça ele manda para fora. O Aranha não teria chance se ele acerta o gol. Eu achei que o Santos chegou mais próximo da vitória, mas não matou. Não matou o jogo, então não dá para lamentar. Mas o jogo em si foi um jogo muito estudado, muita força física e também uma parte técnica razoável. Então, fiquei feliz com o desempenho do time e um pouco chateado com o resultado. Acho que poderíamos levar a vitória, sim. Devemos perseguir. Claro, cara, o campeonato é aberto, tudo pode acontecer no futebol. Existe uma certa lógica, mas a possibilidade de a gente chegar, ela é viva também. Pois é, o Santos vê a diferença para o Corinthians aumentar, né? Teve chance ontem, jogou até com um jogador a mais, boa parte do tempo, por causa da expulsão do Fernando Bob, mas não conseguiu o resultado. Então, o Corinthians está cada vez mais perto do título, Chico, porque os perseguidores não fazem a parte deles. O Santos deu uma bobeada diante da Ponte, né? Não era para ter... na verdade, antes de sair o gol de empate do Ricardo Oliveira, o Luca pegou o gol feito. Se ele faz aqueles 2-0, Michele, a Ponte tinha vencido o Santos. Aí depois também o Bruno Henrique, no segundo tempo, perdeu, aí nós mostramos, perdeu um gol de cabeça, mas, nossa, um negócio assim assustador aí. Olha o gol que o Luca perde. Na sequência, sai o gol do Ricardo Oliveira. Quer dizer, olha aí, ó, cruzamento, Ricardo Oliveira livre, do outro lado. Ele também não perdoa, né? É brincadeira, cara. Não foi nesse lance ainda não, é no outro. Mas ele está livre. Quando ele cabeceia, o Ricardo Oliveira não perde gol assim, gente. Não perde. Olha isso, ó. Tchau, um abraço, meu. Era no campo oposto. Se bem que o Aranha aí, no caso, foi meio molengão, né? Porque cabeceou em cima dele. Mas, em todos os casos, o Santos não está conseguindo fazer o resultado. Ganhou do Palmeiras, né? Em plena arena, lá, o estádio da Brutorre, né? Mas não deu sequência. Ganhou do Corinthians na Vila, o Corinthians estava numa fase ruim, agora está retomando a boa fase e está com uma diferença muito grande, né? Muito grande para... 10 pontos, né? 10 pontos. Faltando 10 rodadas. Faltam 10 pontos para o Santos e 12 11 para o Cruzeiro, né? Quer dizer, para o Grêmio já faltam 12, quer dizer... Palmeiras 14. Palmeiras 14, quer dizer, é difícil de tirar, né? Mas vamos lá, né? Tudo é possível no futebol, pelo amor de Deus. Né? Outros 2 jogos movimentaram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico entre Flamengo e Fluminense, deu empate. Já no duelo de rubro-negros, melhor para o Sport diante do Vitória. Veja os gols. No Barradão, Diego Souza cobrou falta com extrema categoria e fez Sport 1, Vitória 0. Depois do intervalo, o mesmo Diego Souza rolou para Lênis, sozinho na área, ampliar a vantagem do time visitante, 2-0. Já no finzinho da partida, ótima trama do ataque do Vitória, até que Trellis pegou bonito de primeira e diminuiu a contagem em Salvador, mas ficou nisso. Final, Sport 2, Vitória 1. No Maracanã, clássico Fla-Flu bastante movimentado, só que a partir do segundo tempo. Henrique Ceifador cruzou para a área e Pará fez esse golaço. Pena que foi contra. 1-0 Fluminense. O empate do rubro-negro veio depois dessa cabeçada firme do zagueiro Hever. Final, Flamengo 1, Fluminense também 1. Outro resultado ruim. Não para a disputa do título, mas ruim para o Flamengo. Flamengo e Fluminense agora vão ter uma sequência aí, mais 2 jogos, mas não pelo Campeonato Brasileiro, né? E sim pela Copa Sul-Americana. Os 2 vão se enfrentar agora pelas quartas de final e não resta mais nada para o Flamengo, a não ser isso, porque está difícil ficar entre o G7 e G4, talvez... Era para estar o Flamengo, que tem também, montou um grande time, um grande elenco, mas demorou muito, né? Apostou muito no Zé Ricardo, quando o Zé Ricardo já não estava com cacife para ser bancado ali. Aí trouxeram o Rueda, o time deu uma melhorada, mas ontem, pelo amor de Deus, gol contra do Pará, é brincadeira. O Pará estava onde? Estava com a cabeça
na praia de Copacabana, né? Porque não é possível, o cara fazer um gol contra num clássico, bicho, não tem pé nem cabeça, né? É o fim da picada. Mas, enfim, o Flamengo também está descendo ladeira abaixo. Agora, só resta a Copa Sul-Americana e o adversário é esse time de sub-20, praticamente, do Fluminense e do Abel Braga. Então, quer dizer, só faltava perder para esse time sub-20, né? Só faltava isso para encerrar o ano para o Flamengo desastrosamente, como está acontecendo com o Palmeiras. Bom, veja como ficou a classificação após 27 rodadas. Vamos lá. O Corinthians segue tranquilo na liderança, né? 58 pontos, já é o campeão, na minha opinião. O Santos é o segundo com 48, Cruzeiro com 47, Grêmio com 46 completam o G4. Palmeiras está na quinta colocação com 44 pontos. Botafogo com 43 e Flamengo com 40 estariam classificados para a pré-Libertadores caso o campeonato tivesse terminado. O Atlético Mineiro está na oitava colocação com 37 pontos, seguido pelo Vasco com 36, Atlético Paranaense 35, Sport 33. Com 32 pontos estão Vitória, Chapecoense, Bahia, Ponte Preta e Fluminense. O São Paulo é a primeira equipe aí na zona de rebaixamento com 31 pontos. O Avaí tem 30, o Coritiba 28 e o Atlético Goianiense é o lanterninha com 26 pontos. Você sabe que essa briga vai ser intensa. O Coritiba, por exemplo, que apresentou contra o Corinthians, está apresentando futebol que não é de time rebaixado, não. Foi bem contra o Corinthians, apesar do resultado. Bahia ontem deu sufoco no Palmeiras, sabe? O Vitória, tudo bem, em casa não tem jogado bem, mas fora de casa venceu o Flamengo, venceu o Corinthians. Até o Atlético Goianiense está recuperando. Até o Atlético Goianiense, tem uma das melhores campanhas do segundo turno, quer dizer, então... 10, 11 rodadas que temos aí pela frente que, olha, serão rodadas bem interessantes. E só lembrando que o próximo compromisso, a trajetória do Bahia não é fácil. Que dureza. Pega o Corinthians na Fonte Nova e depois pega o Flamengo no Maracanã. Aí, minha filha, vai... haja coração, né? É verdade. Agora a gente vai ver a rodada desse final de semana. Vale lembrar que em jogo antecipado, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta no Mineirão por 2-1. E duas partidas acontecem amanhã. Olha só, Vasco e Botafogo jogam às 7 horas no Maracanã e o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense às 9 da noite no Pacaembu. Domingo, 5 da tarde, tem Fluminense e Avaí no Maracanã, Sport Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, Atlético Goianiense Palmeiras em Goiânia, Chapecoense e Flamengo em Chapecó. Coritiba e Grêmio jogam às 7 horas no Couto Pereira, aí no mesmo horário o Bahia recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova e fechando a rodada, o Santos enfrenta o Vitória na segunda-feira, às 8 horas da noite no Pacaembu. E só lembrando, viu, Michele, começa o horário de verão, né? Tem então, que por adiantar. Isso que você bota o relógio amanhã, viu, José Mané, Maria Mané? Você deu meia-noite, bota 1 hora para frente. Mas o telefone já não é automático? Não, no celular é. Tenho medo de no celular o celular é automático. Agora, aqui relógio, quem usa relógio, Celso, aqui bonitão. Você tem que fazer na mão, viu, Mané? Então, deu meia-noite, no sábado você... 1 hora, né? E aí... Adianta 1 hora. E por isso que os jogos vão ser às 5, né? E o jogo do Corinthians começa às 7. Então você tem que assistir o Mesa Redonda Futebol Debate, já estou chamando, porque acabou o jogo do Corinthians, começa o Mesa Redonda Futebol Debate. Então você vai pegar o resultado quente. Se o Corinthians ganhar, aumenta a possibilidade de ser campeão. Se empatar não é tão mau resultado. Já é campeão, Chicão. Mas se perder... já começa aquele negócio, né? De aí, agora vai chegar... A diferença que é 10, caiu para 7, pode cair para... Isso, e só lembrando, no Mesa Redonda vai estar muito legal, porque vai estar o Basílio, para comemorar de vez, né? O aniversário de 40 anos do título de 77, e o Wagner Mancini. O Wagner Mancini que vai jogar segunda-feira contra o São Paulo. Nossa. Pelo Vitória. Contra o Santos. Contra o Santos com o Vitória. E o Wagner Mancini vem aqui, e eu tenho muita coisa para perguntar para ele. Por quê? Porque ele saiu da Chapecoense, até hoje eu não entendi. Bom, mas se você perguntar para ele por que ganhar do Corinthians é mais gostoso. E ele tem esse negócio, toda vez que ele enfrenta o Corinthians, ele, né, tem outros treinadores aí, o Gilson Kleina, eles sempre engrossam pro Corinthians, é um negócio impressionante, né? Não, mas me refiro por causa daquele áudio que vazou dele, né? Falando assim, não tem coisa melhor do que ganhar do Corinthians e bater em repórter corintiano. É verdade. Lembro disso, mas ele não é desse jeito, ele estava brincando com alguém e o Sacana colocou no ar isso aí, ele não é assim, ele é um cara bacana, é um cara legal, deixou até a barba crescer, né? Tá com cara de malvado e tal, mas ele era um grande meio-campista e também jogava
também de lateral ou de zagueiro. Era um grande jogador. Só que estava, na época dele, ele começou com o Denner na Portuguesa. Então ele vai estar aqui, tem muita coisa para dizer. É uma mesa redonda imperdível. Acho que vou deixar a barba crescer também para ver se eu fico com cara de malvado. Eu acho, você podia fazer um cavanhaquezinho para mudar um pouquinho. Acompanhe a Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook tem a nossa página Gazeta Esportiva também. E você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. E olha, há 40 anos, em 13 de outubro de 1977, o Basílio enchia o pé e soltava o grito de campeão preso na garganta de milhares de corintianos por quase 23 anos. Durante toda essa semana, o Gazeta Esportiva exibiu a série Um Grito de Liberdade, recordando esse que se tornou um ponto marcante na história centenária do clube. Para encerrar esse material tão bacana feito pelo Departamento de Esportes da TV Gazeta, nós vamos mostrar que o título de 1977 foi o pontapé inicial para o clube aumentar a sala de troféus e garantir uma proporção gigante no cenário mundial do futebol. É gol, explodem corações. Ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer. A história de 77 começa aqui, no Paulo Machado de Carvalho, quando no início de 1955 o Corinthians empata com o Palmeiras por 1-1 e conquista o Campeonato Paulista de 54. O último título antes do maior jejum da história do clube. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. 22 anos, 8 meses e 7 dias depois, no dia 13 de outubro de 1977, o Timão, enfim, sai da fila. E com o gol histórico de Basílio sobre a Ponte Preta, no terceiro jogo da final do Campeonato Paulista, volta a soltar o grito de campeão. Dessa vez, aqui no Morumbi. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Um grito de liberdade que originou um novo Corinthians, campeão não só do estado, mas do Brasil, da América e do mundo. Um Corinthians que 40 anos depois daquele título de 77, escreve sua história de outro patamar, em outro cenário. Mogi, Guarulhos, Itaquera, tudo vibra Coringão. Ali nasceu um outro Corinthians, né? Até porque logo depois do título de 77 vem os sonhos de grandeza, de se montar uma seleção, de se ter um estádio, que agora é concretizado, mas já há 40 anos o Vicente Mateus relançou o KD Corinthians, conseguiu o terreno em Itaquera, o primeiro a conseguir o terreno em Itaquera foi o Vicente Mateus. Foi uma mudança radical, né? Que a gente saiu de um sofrimento para alegrias. Isso veio no quê? Naquele gol, naquele pé de anjo salvador, porque o pé de anjo tirou todo aquele peso que tinha em cima das costas do Corinthians, de todos os corintianos. É um divisor de água, né? Sem 77 não teria tido 79 nem a democracia, não teria tido o 90. O Corinthians é um até 77, é outro depois de 90, é outro depois de 2012, mas 77 foi um marco. O Corinthians, depois de 77, ele teve várias gerações, né? Nós tivemos as gerações do comando do Sócrates com a democracia corintiana, quantos ídolos não tiveram com Sócrates nessas conquistas. Aí nós tivemos essa geração de reconhecimentos que foi a do Neto, primeiro brasileiro. Em seguida, o Marcelinho, que ganhou tudo aqui, tudo quanto é campeonato, disputando pelo Corinthians. E eu coloco um dos pontos importantes na história também de geração, o Ronaldo Fenômeno. E que golaço! É do Fenômeno na Vila! O desafio mais recentemente da Libertadores, em 2012, o desafio da afirmação internacional. Mas eu acho que não é exagero a gente falar que tudo isso começou lá em 77, na noite em que o Corinthians voltou
a ser poderoso. Vai correndo, vai valente, vira o jogo de repente, Corinthians no meu coração. Essa final, eu acho que despertou em todos os pontos pretanos uma paixão que eu acho que estava meio que adormecida. Na minha vida, representa emoção. Emoção, não por aquilo conquistado, nada disso. Emoção pelo grupo formado, pela amizade que tem até hoje. Então isso daí foi o que deixou na ponte. Esse carinho, esse amor. É saudável, é gostoso você encontrar na rua um jovem, né? E o jovem te reconhecer e agradecer. Muito obrigado por 77, alguma coisa nesse sentido. Então, é algo que eu vou levar junto comigo. 77 para cá foi a libertação que toda essa geração teve de conquista dentro do clube. Sou fiel, sou verdadeiro, o meu clube é brasileiro. Agora tu és campeão. Fala agora, ó Candinha, que o meu time não tem linha e que a defesa não é legal. Quero ver a sua cara, o meu time é joia rara. Corinthians sensacional. E meus amigos, uma historinha rápida aqui que beira o sobrenatural. Eu estava vendo a final, esse jogo da final que o Basílio fez o gol na casa da minha prima, no meu primeiro casamento. Ah, é? A Vânia, que era a prima da minha primeira mulher, que já faleceu, a Sônia. E nós estávamos assistindo o jogo, eu, a Sônia, era minha namorada, a Vânia, e o seu João, os quatro na sala. E de repente, assim, do nada, a Vânia levanta com os olhos vidrados e fala: o Corinthians vai ganhar de 1-0 com gol aos 37 minutos do segundo tempo. Aí todo mundo olhou para ela, assim, ela sentou, não falou mais nada, estava branca que nem a cor desse papel aqui, ó. Aí eu olhei para a Sônia olhou para mim, olhamos para o seu João, falei: tá bom, né? Fazer o quê, né? Aí não é que a Vânia acertou, cara. Mas ela era médium? Eu não sei, eu sei lá, velho. Eu sei que outro dia eu conversei até com a Vânia, que fazia tempo que eu não conversava. E aí? Foi prima minha, né, durante o meu primeiro casamento. E nós lembramos disso aí. E olha, vou te contar uma coisa, boca santa da Vânia, cara. Aos 37 minutos saiu o gol do Basílio do segundo tempo. Então, quer dizer, para quem não acredita em Las Brujas, como o Joe, eu não acredito em Las Brujas, porque las hay. Você acabou de chamar a Vânia de bruxa? Não, de bruxa positiva. Tem a bucha branca e a bucha preta, ai, né? Meu Deus. Ela é uma bucha branca. Vixe, tá piorando, Chico. E digo mais uma coisa, morena lindíssima. Ela é bonita até hoje. Agora, só que na época ela teve uma visão, um lance paranormal, né? Iluminada e tal. É, veja agora como foi o treino do Coringão, que no domingo encara o Bahia em Salvador. Força máxima? Ainda não. O técnico Fábio Carelli, porém, comemora o retorno de diversos titulares ao time. Entre eles, Fagner e Romero, que retornam de suspensão, e do zagueiro Pablo, que treinou normalmente nesta sexta-feira. Gabriel, porém, ainda cumpre um jogo de suspensão. Assim, Camacho continua na equipe. Boas notícias em uma rodada passada que foi extremamente favorável ao Corinthians. A vantagem sobre o vice-líder Santos chegou agora a 10 pontos no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que os resultados foram legais para nós essa rodada, foram bons, a gente conseguiu ganhar em casa e os resultados nos ajudaram, aumentou a distância, mas a gente continuou com os pés no chão. Você acha que 5 vitórias no Campeonato Brasileiro garantem o título para o Corinthians? Eu pensar em ganhar o próximo jogo. Quando der que a gente é campeão, nenhuma equipe pode alcançar, a gente vai comemorar, mas eu continuo nessa mentalidade de pensar por etapas. Acho que eu vi até que o Fábio falou sobre isso, algumas pessoas já vêm fazendo cálculos, eu prefiro ter os pés no chão e indo pensar e focar 100% na partida que nós temos, como a de domingo, e ir por etapas. Eu acho que eu continuo com esse pensamento. Preferindo ficar longe da calculadora, Cássio prefere pensar no presente.
apenas no Bahia, um adversário considerado perigoso. Eu acabei vendo um pouco da equipe do jogo do Palmeiras, com o Bahia também vi que é uma equipe bem qualificada, uma equipe que está numa situação que precisa ganhar para sair lá de baixo, então vai ser um jogo bem difícil no domingo, mas nós temos que nos preparar da melhor maneira possível e tentar ver os pontos fracos da equipe do Bahia. Eu acho que o pessoal já começa a passar a partir de hoje algumas coisas e coisas positivas que ele tem para nós tomarmos cuidados para não ser surpreendidos. E apesar de pensar no hoje, o futuro do goleiro não é nada desanimador. Uma vitória em Salvador deixará Cássio bem próximo do 7º título em 6 anos de clube. Tudo isso podendo ser coroado com a disputa da Copa da Rússia no ano que vem. O que pode me levar à seleção, eu posso ser convocado novamente, é meu trabalho aqui no Corinthians, então tenho que continuar trabalhando forte, me dedicando o máximo aqui no Corinthians, para quem sabe numa próxima colocação ser convocado novamente. Nem nos meus melhores sonhos eu sonharia em chegar onde eu estou, mas uma coisa eu confesso, eu trabalhei muito, eu sempre me dediquei e vou continuar me dedicando o máximo para sempre fazer os melhores no treinamento, nos jogos, para ajudar o Corinthians e para continuar na sequência nessa minha história aqui dentro do clube. O Santos se representou hoje após o empate de ontem contra a Ponte Preta em Campinas e já pensa no duelo da próxima segunda-feira contra o Vitória no Pacaembu. O entrevistado de hoje no CT Rei Pelé foi o meio-campista Matheus Jesus e o repórter Osmar Garrafa esteve lá acompanhando a tarde santista. É isso, Michele. Os jogadores do Santos se reapresentaram agora à tarde aqui no CT Rei Pelé, como você pode observar. Os jogadores que não atuaram os 90 minutos contra a Ponte Preta fizeram um trabalho no gramado. Os titulares ficaram no departamento integrado. Com o empate de ontem frente à Macaca e a vitória do Corinthians líder frente ao Coritiba, o Santos teve a diferença para o líder aumentada. Ela estava antes dessa rodada em 8 pontos e agora chega à casa de 10. Matheus Jesus concedeu entrevista coletiva e o garoto falou que, apesar da diferença ter aumentado, o Santos ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Um time com a grandeza do Santos tem sempre que brigar pelo título, né? Então, mas como eu acabei de falar, a nossa meta é terminar o campeonato invicto. Eu acho que se conseguirmos completar essa meta, eu acho que no final do campeonato vamos ver o que acontece. Certamente, se conseguirmos completar isso, a Libertadores vai vir, talvez o título, mas temos que trabalhar, focar, trabalhar e tentar cumprir o que a gente planejou, né? Então, as coisas vão acontecer naturalmente. É claro que o Santos ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, mas tem também um segundo objetivo que é muito importante e talvez possa ser a prioridade não declarada, o de se classificar direto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Santos treina amanhã aqui no CT Rei Pelé, domingo pela manhã também e na sequência viagem para a capital paulista, repito, na segunda-feira enfrentando o Vitória, jogo que está confirmado para o estádio do Pacaembu. Renato continua como dúvida no departamento médico e Vitor Ferraz, este jogador, continua de fora, dificilmente será aproveitado pelo técnico Levir Coupe. Da Baixada Santista CT Rei Pelé, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. É isso aí, Garrafa. E olha, domingão tem mesa redonda Futebol Debate. Você vai conferir todos os detalhes da rodada do Campeonato Brasileiro, as análises do nosso super time de comentaristas e estarão conosco aqui no estúdio, como o Chico Lang já falou, mas a nossa audiência é rotativa, o técnico do Vitória, Wagner Mancini, e o pé de anjo, ídolo corintiano, Basílio, autor do gol histórico do título paulista de 77. Então, domingo, ao vivo, horário de verão, a partir das 9 da noite, combinado? E vai ter a reprise de um dos 5 episódios dessa série, Um Grito de Liberdade, tá bom? A série completa está no site gazetesportiva.com. De volta à zona de rebaixamento, a Série B do Brasileirão, São Paulo enfrenta amanhã, no estádio do Pacaembu, o Atlético Paranaense para se reabilitar no campeonato. O repórter Jonas Campos acompanhou a última atividade do tricolor antes do jogo e traz todos os detalhes. Oi, Michele. A derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro na última quarta-feira, somada aos demais resultados da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, recolocaram o São Paulo na zona do rebaixamento. O time estacionou nos 31 pontos e caiu para a 17ª colocação da tabela. Neste sábado, 9 horas da noite, o tricolor recebe o Atlético Paranaense naquela que será a nova casa da equipe nos próximos 5 jogos como mandante, o Pacaembu. Nesta sexta-feira, a programação inicial era de treinamento justamente no estádio Paulo Machado de Carvalho, para os jogadores sentirem o gramado, entrarem no clima.
mas em cima da hora o São Paulo mudou o planejamento e o elenco trabalhou aqui mesmo no CCT da Barra Funda. Vale lembrar que os próximos jogos serão no Pacaembu, porque o Morumbi está alugado para eventos musicais. A última vez que o tricolor atuou no estádio municipal foi em dezembro do ano passado, na goleada por 5-0 para cima do Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Falando no duelo deste sábado contra o Furacão, o técnico Dorival Júnior contará com os retornos do zagueiro Arboleda e do meia Cueva, que retornam das respectivas seleções que disputavam as eliminatórias. E com isso o treinador terá força máxima para escalar o tricolor. Do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Grande Jonas Campos, parabéns pelo seu trabalho aí à frente da série Um Grito de Liberdade do Corinthians, para o Montanha, né, o Vicente Lomônaco, nosso editor também, para toda a equipe que fez parte dessa... foi o Celso Berni que editou também, o editor, né? Parabéns, viu, gente? Fim da nossa enquete do site gazetesportiva.com, o tempo está acabando. Você concorda com a demissão do Cuca? Ah lá, João Batista, diretor, põe na... Eita! Ah, não! Deu empate, olha a minha mão aqui, ó, deu empate! Empate não vale. Não pareceu vale. Paranaense, né? Deu empate. Deu empate. Não, gaúcha. Deu empate. Agora vamos embora. Tá meio a meio, meio mussarela, meio calabresa. Então vamos comer uma pizza, gente. Segunda-feira não, domingão tem mesa redonda e segunda-feira tem Gazeta Esportiva. E a gente se encontra domingo, se encontra segunda. Eu vejo vocês no jornal. Tchau. Pizza! Hoje é sexta!